2 Samuel 5, o verso de número 10. A segunda-feira, enquanto a gente estiver nesse propósito, nós vamos estar, então, começando, lendo esse versículo. Hoje é a terceira semana, serão 7 clamor, 7 oração, para que Deus dê a você o aumento e o crescimento. Claramente, irmãos, quando se fala de segunda-feira, nossa mente, nosso coração, logo já se trata de prosperidade. Mas não bloqueie o teu coração achando que Deus só vai tratar com você o requisito prosperidade. Pode ser que para você, Deus ele está tratando com você em outra área da sua vida, tá? Embora eu vou falar aqui algumas coisas sobre aumento e crescimento, tente assimilar como o Espírito Santo quer falar ao teu coração, porque quando se fala aumento, aumento de renda financeira, o crescimento financeiro, então tem gente que às vezes só olha para isso. Não, Deus pode aumentar a fé, pode aumentar a perseverança, Deus pode aumentar o amor ao próximo. Então, o aumento da parte de Deus, Ele sabe como fazer na sua vida. Então, vamos ler juntos aqui o texto base. O personagem principal, desde o primeiro dia, estamos pegando aqui a referência de Davi. Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então veja que o texto está dizendo que Deus, ele deu a Davi aumento e crescimento. Davi, ele recebeu da parte do próprio Deus o aumento e o crescimento. A nossa fé está, irmãos, na palavra. Quando ouvimos a palavra, a fé vem. E é isso que a gente entende. Se assim Deus fez com Davi, Ele pode fazer por mim, por você, por qualquer pessoa que então crê e busca na palavra o cumprimento dela. Hoje eu quero falar aqui com vocês, eu vou até pegar aqui, irmãos, um texto para a gente começar, Provérbios 3,16. Eu vou mostrar para você hoje, pegando aqui base, claramente, depois a gente volta a falar aqui de Davi, mas eu vejo que Davi fez muito isso. Vamos lá. Quem não tiver a Bíblia está aqui na tela e você pode ler comigo. Olha aí. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Amém. Veja só, igreja, vamos aqui ver, nesse versículo tem tudo que a gente precisa, levando para aquilo que Davi teve da parte de Deus, aumento, e o que? Crescimento, que é a riqueza. Então, de início, eu quero dizer para você, se você puder marcar, guardar no coração principalmente, diga comigo assim: honra é um princípio do crescimento, do aumento, amém? Ou seja, da prosperidade. A honra é um princípio da prosperidade. E eu vejo nesse versículo, irmãos, eles não estão separados. A honra, a riqueza, a honra, a prosperidade, a honra e o aumento andam juntos. Entenda, não tem como, irmãos, prosperar se você não honrar. Não tem como você ter o aumento, entenda, da parte de Deus, se você não honrar, É isso que a gente precisa entender. Eu estava analisando, o Davi foi um homem que muito honrou a Deus, honrou também as pessoas. Daqui a pouco a gente vai refletir um pouquinho sobre a história de Davi, você vai lembrar comigo, e a gente vai aqui então entender
que a honra é o princípio da prosperidade. A honra é um princípio para ter o aumento, né, o crescimento na nossa vida. Se eu e você estivermos honrando a Deus, honrando as pessoas, irmãos, o princípio não falha. Princípio é princípio, ele se cumpre. Amém, igreja? Vamos ler mais uma vez aqui? Aumento de dias existe na mão direita e na sua esquerda riqueza e honra. Olha aí, riqueza e honra andando juntos, né? Junto, riquezas e honra. Provérbios 8:18. Se você puder marcar, eu vou pegar aqui mais uns 3 versículos, a gente lê rapidamente, e na TV vai aparecer aqui mais rápido até a gente ficar procurando. Provérbios 8:18 diz assim, vamos ler juntos em voz alta? Vamos lá? Riquezas e o que, igreja? E honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Mais um versículo comprovando que princípio da prosperidade é honra. Você quer, irmãos, ter o aumento, quer ter o crescimento? Olha só, riquezas e honra anda comigo. Amém? Outro versículo, 1 Crônicas 29:12. 1 Crônicas 29:12. Aqui eu vejo também o Senhor tratando conosco sobre a honra e riquezas. Tem uma tradução, eu li uma tradução agora há pouco, que diz honra, glória, honra, né? Riquezas e honra vem diante de ti. Olha, encontrou a versão, ó. Vamos ler aqui na tela. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo e há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Então, mais um versículo aí. Riqueza e honra andando junto, de mão dada. Eclesiastes 6:2. O último versículo aqui para a gente passar essa parte. E aí a gente vai aqui então voltar para o foco, que é falar aqui de Davi. Eclesiastes 6:2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come, né? Também isso é vaidade e má enfermidade. Amém. Eu creio que foi aqui 1, 2, 3, 4 versículos, né? 4 referências que está comprovado que riqueza e honra andam juntos. Então, igreja, entenda. Aí fica se perguntando, né? Mas por que Davi cresceu? Por que Deus deu a ele aumento? Por que isso aconteceu na vida de Davi? Tem gente que às vezes vê o seu crescimento, vê, irmãos, Deus dando a você o aumento, aí tem gente que fala assim, foi sorte. Já viu gente que às vezes expressa isso? Mas usando aqui o princípio, mal ela sabe o quanto você honra a Deus, mal ela sabe o quanto você honra as pessoas, né? Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos honrar a Deus, vamos honrar as pessoas, e assim, irmãos, olha, Deus vai dar a você condição de ter o aumento e o crescimento. Deus deu a Davi, Deus vai dar para você, para mim, para todos que honra e então, né, busca no Senhor honrar Ele e honrar as pessoas. O Salmo 86, o verso de número 11, eu vejo aqui, igreja, que Davi, ele estava demonstrando aí o amor pela palavra, e ele tinha sempre no coração o desejo de aprender mais de Deus. O que eu entendo aqui, irmãos? Que
A honra vai te levar a um crescimento sobrenatural. A honra vai te levar em um crescimento, um avanço, um aumento, que até você vai ficar assim, mas como isso? É Deus. Deus fazendo através de você, né? Porque você honrou, porque você fez. Olha o que Davi está dizendo aqui: ensina-me. Esses dias nós lemos esse texto. Eu quero aprender, eu quero, né, o conhecimento. Então, Senhor, me ensina o teu caminho e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome, né? Para honrar a Deus, igreja. No coração do Davi, ele queria estar sempre aprendendo, queria estar sempre ali, né, sendo ensinado por Deus. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra o caminho. Senhor, me dá a direção. Senhor, o que eu vou fazer? O Davi fazia isso. E no coração dele, irmãos, era honrar a Deus. Era estar temendo a Deus, respeitando a Deus, fazendo de todo o seu coração. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Então diga comigo mais uma vez: aumento e crescimento virá quando honramos a Deus e as pessoas também. Porque Davi não só honrava a Deus, Davi honrava as pessoas. E aí eu vou lembrar aqui de alguns fatos e você vai recordar. Se você conhece, você vai recordar. Se você não conhece, você vai aprender aqui essas referências. Antes de Davi, irmãos, vamos dizer assim, não ser reconhecido, Davi honrava seu pai. Davi honrava as ovelhas do seu pai, cuidando, trabalhando. Veja que ele estava fazendo, honrando, ele estava de todo o coração aplicando ali, honrando. Ele honrava o pai. E ele ainda, irmãos, não era reconhecido, ele não era renomeado, não era rei ainda, mas tinha um princípio de honrar. Honrava o pai, honrava os irmãos, honrava as ovelhas, ele cuidava. Irmãos, como se estivesse cuidando de uma pessoa, ele honrava, né, as ovelhas. Outra coisa que eu lembrei também, antes dele ser reconhecido, veja só, Saul, quando ficava perturbado, vamos dizer assim, né, o demônio vinha para tirar o sono, o sossego, Davi honrava Saul, ia lá, tocava a harpa, e Deus, através dos louvores que Davi tocava a harpa, honrando a Saul, os espíritos batiam em retirada. Olha só, e Davi não era reconhecido, estava lá Davi honrando Saul, louvando a Deus, servindo a Deus, honrando Saul e ajudando ele. Veja, irmãos, às vezes você fala assim: mas ninguém me reconhece o que eu faço, ninguém sabe quem eu sou. Não precisa, se Deus já sabe, irmão, já é o suficiente. Honre a Deus, honre a pessoa que você está diante de ti, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Amém, igreja? Depois que Davi foi ungido, depois que ele se tornou rei, ele continuou honrando. Então eu quero dizer para você, irmãos, hoje talvez você pode não ser reconhecido pelas pessoas, mas honre a Deus e honre as pessoas. Lá na frente, o dia que você for nomeado, reconhecido, tiver, vamos dizer assim, uma posição elevada, continue honrando a Deus e continue honrando as pessoas. Davi honrava a Deus e as pessoas antes de ser conhecido, e depois de ser rei, nomeado, renomeado, ele continuava honrando a Deus e as pessoas. Ele não parou, não deixou. Eu vou aqui citar alguns fatos aqui, irmãos, que Davi estava sempre honrando. Não sei se você lembra da história, eu vou contar só a história aqui, e aí você marca aí para depois buscar na Bíblia a referência. Com Mefibosete, não sei se você lembra, o Davi honrou tratando ele com bondade. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a bondade de Davi foi tão grande, que ele está honrando aqui agora
Mefibosete, devolvendo as terras que era de Saul, o seu avô. Não sei se você conhece a história, mas o Davi estava, irmãos, olha só, né, honrando Mefibosete, até por tantas coisas terem acontecido, vamos dizer assim, que aquela família perdeu aquele pedaço de terra. E o Davi honrando Mefibosete, como se estivesse honrando ainda Saul, honrando, né, ali, irmãos, a família. Ele decide, não, eu vou devolver esse pedaço de terra para sua família. E ó Mefibosete, você vai lembrar agora, tem até uma música, né? Vem e assenta na mesa do rei, e come com o rei, da comida do rei. Ele se sentia excluído, ele se sentia, irmãos, desprezado, né? Lá no chão. Não, vem, você vai comer com o rei. Olha que honra que Davi dava a Mefibosete, né, igreja? Então, olha só, a honra estava no coração de Davi, ele honrava. Outra história que eu mencionei aqui, quero aqui dizer para vocês, eu estava lendo agora há pouco mesmo, 2 Samuel 30, me fez lembrar que a família de Davi havia sido saqueada, levado tudo, né, daquela cidade. Aí, irmãos, olha só a história. A Bíblia fala que um povo cansou, e foi apenas uma quantidade com ele. Lembra da história? Eram 600, aí 400, lembra da história? 400 cansaram, pararam. E aí, irmãos, depois Davi lá vai com os 200, guerria, traz de volta, recupera a família, a cidade foi restituída. Aí a Bíblia conta a história que foi a hora de repartir os despojos. Só os 200 foi recompensado? Foi isso? Não. Todos, até quem não foi, mas ali permaneceu, vigiando, cuidando. Eles não puderam ir até o final, mas o Davi estava honrando até os que cansaram. Lembra da história? Olha que lindo, né? Honrar. Às vezes, eu vou honrar só quem merece. Não é bem assim. A gente tem que olhar a história, o contexto, irmãos, e analisar, né? Ter esse coração para honrar as pessoas. E a Bíblia diz mais, irmãos, também que Davi, ele honrava os seus aliados. Davi, ele recebeu ali os seus aliados e tiveram paz, né? Onde ele nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Então, era para ser divisão, brigas, era para ser coisa, né, de outro patamar assim, negativo. E o Davi então reúne ali, fazendo uma aliança, fazendo ali grupos, né, que poderiam ajudar então no seu exército. Isso também foi visto como honra para aquele povo que estava ali como chefe de ataque do exército de Davi. Outra referência que a Bíblia nos traz é que Davi também ele reafirmou um juramento de amizade que fez então Jonathan reatar uma aliança com a família de Davi. Então, igreja, aqui a gente vê que esse foi o princípio que fez com que Deus desse a Davi aumento e crescimento. Que a gente possa, irmãos, ter um coração de honrar Deus em primeiro lugar, e depois honrar as pessoas que estão à nossa volta. Honrar a esposa, o marido, os filhos, honrar quem trabalha com você, honrar quem está ao seu lado, honrar, irmãos, um ao outro, porque riqueza e honra, eles andam juntos. Amém? Mais uma vez você pode repetir comigo: a honra é um princípio da prosperidade, né? Da riqueza, do aumento, do crescimento. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje, irmãos, sobre a oração que nós vamos fazer. Eu estava meditando durante o dia e quero aqui compartilhar um entendimento que Deus me deu. Quero passar a você também. Abra sua Bíblia em Mateus,
poderia aqui ficar só nisso aqui. É claro que isso já é importante, já é de grande ação da parte de Deus para a nossa vida, mas eu quero compartilhar com você também Mateus 6, o versículo 5, um entendimento que eu tive hoje sobre a oração. Amém. Glória a Deus. Encontraram Mateus 6, 5? Só esse versículo aqui a gente vai ler. Glória a Deus. Esse versículo aqui, irmãos, Jesus está falando da oração. Só que ele destaca, dizendo assim, não seja como os hipócritas, não seja como os fariseus. Então aqui eu vejo que é um alerta. E aí eu analisando, Senhor, qual é a direção para nós, nos dias de hoje, que o Senhor está dizendo, não seja assim, não faça desse jeito. Aí, irmãos, eu encontrei aqui no próprio versículo uma motivação que eles tinham para fazer a oração. E eu quero aqui então trazer essa explicação, claramente é o Espírito Santo que vai te dar o entendimento, mas eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa responder em voz alta, responda para você agora. Qual é a sua motivação para orar? Você tem uma necessidade, aí você vai orar. O que te motiva a fazer essa oração? Pastor, é para resolver o problema. É para Deus me dar a resposta. É para vencer na vida. É para ser reconhecido, é para chamar a atenção. Qual é a sua motivação para a oração que você faz? Irmãos, sobre a oração, é para todas as áreas. Tem gente que ora pela prosperidade, não é errado, mas qual é a motivação? Por que você pede para Deus para você prosperar? O que te motiva a pedir para Deus te fazer próspero? Ter o aumento e a riqueza, né, que a Bíblia diz. O que te motiva isso? O que está no teu coração te motivando? Não só para a prosperidade, mas qual é a motivação que está no teu coração que te motiva a orar pela sua família? O que te motiva a orar pela sua saúde? Porque tem gente, irmãos, que está doente, o corpo está enfermo, e aí ela tem uma motivação, eu vou orar para ser sarado, mas para quê? Para que ser sarado? Veja que, irmãos, não é só orar. Por isso que a Bíblia diz, pedi e não recebeste, porque pede mal. Tem uma motivação errada aí. Tem uma motivação errada. Muitas vezes, a nossa oração não está sendo respondida, porque dentro do nosso coração tem motivações erradas. Amém, igreja? Olha só, a gente pode ver, eu estou levando para esse lado, é algo que eu digo para você que eu nunca analisei esse texto, esse versículo propriamente, usando essas palavras. A motivação dos hipócritas, a motivação dos fariseus em fazer aquela oração, olha o que era o que motivava eles: serem vistos pelos homens. Interessante, né, irmãos? Eles queriam que Deus ouvisse eles, vamos dizer, eles queriam que, vamos dizer assim, viesse a prosperidade ou sucesso, a realização de algo, para que os homens ouvissem ou reconhecessem. Então entra aqui a ministração de hoje, igreja. A oração é uma ordenância divina, a gente sabe, mas tem muita gente orando de forma errada, porque no coração tem uma motivação errada. Eu quero orar para vencer, tudo bem, mas vencer para quê?
Igual, eu não sei se você já ouviu, irmãos, o pastor Carlos até falou, acredito que foi aqui na cidade, se não estou enganado, que foi na reunião que eu vi ele recente, quando ele falou assim, ele tinha uma enfermidade, uma doença, e Deus falou assim, você quer ser curado para quê? Não sei se você lembra, para que você quer ser curado? Porque às vezes a pessoa só quer a cura, mas para quê? Não, eu quero ser curado para fazer a tua vontade. A motivação é fazer a vontade de Deus. Aí tem gente que fala assim, não, eu quero ser curado para mostrar para as pessoas que eu estou bem. Olha a motivação. Está entendendo, irmãos? Tem gente que está orando, mas no coração dela a motivação está errada. Isso me faz aqui, irmãos, atentar a igreja, despertar a igreja. Irmãos, princípio, a ordenância divina a oração? Sim. Vamos lembrar de alguns textos? Dever nosso de orar sempre. A Bíblia fala que é para orar sem cessar. A Bíblia fala que é para ser perseverantes na oração. Devemos orar, mas com a motivação certa. Temos que ter no coração, igreja, motivação certa. Porque se ainda que a gente ore, mas a motivação está errada, vai dar errado. É igual aquela conta, mais com menos vai dar menos, vai dar errado. A oração é certa, é mais. Então o motivo é certo, é mais. Então o resultado vai ser positivo. Por que muita gente, irmãos, ora, é de oração, mas não tem resultado, não tem resposta, não tem ali, né, a bênção de Deus? Porque oram com a motivação errada. Então tem gente que ora pedindo errado com a motivação errada. Tem gente que ora errado com a motivação certa. Veja que tem os dois lados, né? O que nós devemos fazer? Orar certo com a motivação certa. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí ou perto de você, diga assim, a oração é uma ordenância divina. Porém, ore com a motivação certa. Porque tem gente que fala assim, mas eu sou de oração. Amém. Mas a oração para quê? O que te motiva a orar? Os fariseus, a motivação deles era para se aparecer, é para os homens ver, é para as pessoas, irmãos, darem a eles a glória, para eles. Olha só, qual é a sua motivação quando você ora a Deus? O que te motiva a orar? Eu estou repetindo isso, irmãos, de propósito, para entrar na cabeça, no coração, para a gente sair daqui hoje. Eu tenho que orar, mas eu tenho que orar com a motivação certa. Eu tenho que orar pela vida financeira? Tenho, mas eu vou ter um motivo que vai agradar a Deus, para ter riqueza, para ter glória, honra, né? Aqui, irmãos, a riqueza e aumento, né? A honra, a glória é de Deus, é o aumento. Então a gente tem que ter, irmãos, esse motivo certo, porque senão a gente vai estar só perdendo tempo. Ora, nada acontece. Pede, não recebe nada porque pede errado. Qual é o erro? A motivação que está errada. Vamos ler agora? Eu apenas peguei aí a referência, mas vamos ler aí agora. Mateus 6:5 diz assim: e quando orares, na sua está em vermelho, irmãos? Tá, né? É Jesus falando, né? Sim ou não? Quando orares. Sabe quando eu leio isso aqui, irmãos, eu vejo assim, Jesus está esperando que a gente ore. Quando orares, é para orar, ele está esperando. Quando orar, é para você estar em oração. Quando orares. Aí vamos pegar a palavra de hoje. Ore com a motivação certa. Ore, irmãos, para agradar a Deus. Ore para fazer a vontade de Deus. Então, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, né? Tem prazer de orar em pé na sinagoga, na igreja e as esquinas das ruas. Para que, igreja? Que motivavam eles a orar? Para serem vistos pelos homens.
vamos dizer assim, Deus me livre. Irmãos, que diminua eu, você e que Deus apareça. Que o Senhor seja, né, o destaque na sua vida. Não, eu vou vencer para mostrar para alguém que eu venci. Não vai vencer. Como Deus quer, não vai vencer. Eu vou realizar esse sonho para, desculpa a expressão, para mostrar para aquela pessoa, para o fulano, que eu posso. Irmãos, não adianta nem pedir a Deus, a motivação está errada. Senhor, eu quero realizar o meu sonho, mas é para a glória de Deus, é para cumprir a vontade de Deus. Senhor, eu quero vencer na vida, mas para que o teu nome seja glorificado. Tem que ter uma motivação certa, tem que ter, irmãos, algo vindo da parte de Deus que glorifica o nome dele. Os fariseus aqui, eles queriam orar, estavam até orando, porém a motivação, o que motivava eles a orar, é que eles queriam ser vistos pelos homens. E aí diz, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão, ou seja, eu não vou te recompensar, você já tem a recompensa da terra. Amém, igreja? Eu acredito que seja algo novo para você, porque para mim foi, da parte do Senhor ao meu coração. Eu li essa palavra hoje e falei, nossa, que interessante. Não é só orar, tem muita gente na igreja que tem, irmãos, vida de oração, mas a motivação, o que leva ela a fazer aquela oração, não agrada a Deus, não glorifica a Deus, não exalta a Deus, não dá a honra, a glória para Deus, sempre querendo aparecer, sempre querendo ser visto pelos homens. Então tem que ter uma motivação certa, glorificar a Deus, que a vontade de Deus prevaleça, e que, irmãos, Deus possa nos ajudar, orar sempre, mas ter sempre motivações certas para fazer da maneira certa. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Que te motiva? Agrada a Deus? Ou a sua oração vai ser só para ser visto pelos homens? Jamais. E se isso já aconteceu, a partir de hoje diga, Senhor, eu vou orar com uma motivação que vai glorificar o teu nome, que vai exaltar a tua presença e que é para cumprir o teu propósito. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.